Olá, muito boa tarde para você. Eu sou Neto Cavalcante, começa a partir de agora aqui na tela da Band Amazonas, mais um programa Band Eleições. Estamos aqui toda quinta-feira com esse calendário já proposto com os partidos políticos para entrevistar os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. E hoje chegou a vez de a gente conversar com o pré-candidato do PCdoB, Heron Bezerra, que já está aqui, a quem eu agradeço a presença. Obrigado. Muito boa tarde, doutora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Neto. Obrigado à nossa Rede Bandeirante pelo convite. O que eu puder ajudar, porque eu entendo que isso é um espaço democrático e em defesa da democracia. Então, o que eu puder ajudar, eu estou à sua inteira disposição. E o PCdoB, que faz parte de uma federação junto com o PT e o PV, isso é até uma novidade com relação à reforma política, que teve essa possibilidade de união de partidos e já tem uma data agendada também para o candidato do PT. Mas eu gostaria que o pré-candidato Heron Bezerra explicasse um pouco como é que estão as conversas dentro da federação para definir quem vai ser realmente o candidato à Prefeitura de Manaus. A primeira questão, Neto, que você inclusive levantar agora há pouco, é que não terá 3 candidatos, um do PCdoB, um do PV e um do PT. Nós só poderemos ter um único candidato, porque a federação, embora os partidos tenham autonomia e independência interna, ela funciona como um único partido. Nós temos cota única de candidato para vereador, cota única de candidato para prefeito. Então, o que tem hoje são 2 pré-candidatos que querem disputar a eleição na federação do presidente Lula. O PCdoB apresentou o meu nome e, recentemente, entrou no PT o Marcelo, que foi apresentado pelo PT. Então, a federação tem até junho, meado de junho, para decidir internamente, junto com a direção nacional da federação, quem será o candidato a prefeito. Por que junto com a federação nacional? Porque pela regra da federação, todas as cidades com mais de 200 mil eleitores ou capitais são automaticamente arbitradas pela Federação Nacional. Portanto, a Federação Municipal, em tratativas com a Federação Nacional, tem até meado de junho, pode decidir isso antes, mas o prazo legal é até meado de junho para decidir quem será o candidato. Aí, em julho, terá a convenção. Aí, em julho, chegará na convenção, que é de 20 de julho a 5 de agosto, apenas um nome para ser referendado pelos 3 partidos da federação. É assim que funciona o mecanismo da federação, que, como você disse muito bem, é uma coisa absolutamente nova e que também todo mundo está um pouco aprendendo com essa história. A ideia aqui do Band Eleições é discorrer sobre propostas, sobre os problemas da capital. Mas, para fechar esse assunto, eu queria só provocá-lo com uma situação. É interessante deixar até junho para acertar isso. O tempo de campanha já não é tão longo, né? E esse período de pré-campanha, acertar um candidato e trabalhar essa imagem não seria mais interessante? Sim, pode ser. Por outro lado, é preciso que a gente debata ideias, não é verdade? Então, eu acho que terá que ter um tempo necessário para que os 2 pré-candidatos da federação, inclusive internamente, apresentem as suas ideias. E a população e os partidos da federação, os dirigentes da federação, possam aferir que ideias melhores podem ser encaixadas para Manaus. E é exatamente disso que eu quero tratar aqui. Como você muito bem disse, você quer tratar dos temas de Manaus. É exatamente uma das razões pelas quais eu sou pré-candidato, é porque eu não vejo, honestamente, me desculpe a franqueza e a sinceridade, ninguém levantando questões sérias para resolver os problemas de Manaus. A começar da violência, da insegurança, do transporte, do lazer, da cultura, da questão ambiental. Eu não vejo uma única proposta séria, a não ser críticas pessoais, críticas de incompetência, críticas de ironia, como, por exemplo, pegar um monte de lixo e levar para a porta do lixão. Eu pergunto, nós vamos resolver o problema de Manaus com esse tipo de brincadeira, com esse tipo de comportamento? Não. Eu espero que a gente entenda que uma cidade do porte de Manaus, a 7ª maior cidade do país, nós não estamos falando
de um município qualquer. Nós estamos falando da 7ª maior cidade do país, da 4ª cidade mais rica per capita. Manaus é a 4ª cidade mais rica per capita do país. A ordem, para quem está nos ouvindo e tiver dúvida, pode consultar o IBGE. É Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Quando é em riqueza absoluta, Manaus é a 5ª. Aí é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Manaus. É a 5ª cidade mais rica do país, a 7ª mais populosa. Como é que a gente vai levar isso aqui na brincadeira? Como é que nós vamos encarar isso? Então, eu tenho o seguinte lema: a vida é o maior patrimônio que você tem. Portanto, a vida será a minha primeira bandeira. Como que tu vai fazer isso, Heron? Em primeiro lugar, com comida. Eu vou ensinar as pessoas a fazer agricultura periurbana. Você vai produzir tua comida, se quiser, na varanda do teu apartamento ou no quintal da tua casa. É possível fazer isso com a agricultura periurbana. Segundo, expandindo a rede de atenção básica, saúde pública básica, para evitar que você adoeça. Eu não quero cuidar de doentes, eu quero evitar que você adoeça, para não morrer. E terceiro, com segurança ostensiva. Eu vou colocar segurança dentro dos ônibus, com arma não letal, para proteger a população. E vai ter um guarda de quarteirão, uma dupla, um homem e uma mulher, 24 horas em todas as ruas de Manaus. 24 horas, para proteger a população e iluminar a cidade. Porque se eu iluminar a cidade como prefeito, eu já vou diminuir a meliância, a delinquência, porque isso intimida as pessoas que estão querendo praticar algum tipo de mal feito. Portanto, perceba que eu não estou falando de questões secundárias. Agora, isso então é o primeiro slogan. Eu não quero uma cidade de inimigos, eu quero uma cidade de irmãos. Eu não estou preocupado quem é de direita e quem é de esquerda em Manaus. Não é razoável você ver aqui pessoas, famílias brigando, porque um defende A, outro defende B. Eu não quero saber disso. Nós temos que ser uma cidade de irmãos, de paz, de harmonia. Vamos acabar com essas briguinhas, inclusive essas hipotéticas briguinhas, que muitas vezes é usado isso para estimular uma falsa polarização. A gente sofreu muito estímulo também, exatamente, né, desse tipo de polarização. Agora, doutor Heron, eu queria que o senhor falasse para quem... o senhor já tem uma extensa carreira política, mas para quem possa reconhecê-lo, né, quem está assistindo a TV agora, talvez não tenha acompanhado o seu trabalho. O senhor já teve 5 mandatos de deputado estadual, deputado já teve federal, em Brasília. Secretário de Estado da Produção Rural, secretário nacional de Ciência e Tecnologia, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, sim, que é exatamente... Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho, resgatasse pois um pouco. Pois é, e é exatamente com base nesse trabalho, Neto, é que exatamente com base nessa experiência acumulada de engenheiro agrônomo, de professor universitário, professor de climatologia, de secretário de Produção Rural, de 5 mandatos de deputados, de secretário nacional de Ciência e Tecnologia, onde nós conseguimos, como secretário de Produção Rural, por exemplo, eu consegui dobrar o PIB do setor primário e reduzir o desmatamento do Amazonas em 50%, provando que não há nenhuma contradição entre produzir e preservar. Provando isso. Dobrei o PIB do setor primário e reduzi em 50% o desmatamento. Criamos a primeira fábrica de bacalhau da Amazônia lá em Maraã, feita a partir de pirarucu. Bacalhau não é peixe, é uma técnica de beneficiamento de pescado. Criamos a política de peixe popular. Acabamos com o desperdício de pescado que tinha todo ano aqui em Manaus. Criamos isso como? Criando um programa de vender peixe popular a R$1 nas ruas de Manaus, por 1 quilo, a R$1 nos bairros de Manaus, no peixe popular. Criamos os feirões da CEPRO, que hoje se espalharam a Manaus afora, exatamente procurando colocar o produtor diretamente em contato com o consumidor, para fornecer a você, consumidor, um produto melhor e ao produtor um preço um pouco melhor, porque você tira o atravessador do meio do caminho. Portanto, na UFAM, como pesquisador atualmente, que eu sou com 4 projetos que eu coordeno, nós já inauguramos 4 edifícios solares para produzir energia a partir do sol. E vamos concluir agora, em agosto, o mapa solar do estado do Amazonas, em que nós vamos dizer para o Amazonas, para o Brasil,
onde é que tem potencial para instalar usinas de energia solar fotovoltaica. E com base nisso, você ou qualquer pessoa que queira empreender pode montar uma empresa para fornecer energia para a ANEEL, porque a ANEEL só aceita esse tipo de trabalho se tiver um mapa solar que prove que ali tem potencial para você fazer isso. Então perceba que eu não estou brincando nem falando de questões secundárias, eu estou tratando de questões estruturantes para resolver definitivamente o problema da energia do Amazonas, nem só de Manaus, é do Amazonas. E por quê? Porque é mais caro levar óleo diesel, por exemplo, lá para o Alto Rio Negro, para o Alto Juruá, para o Alto Javari, para o Alto Purus, do que o próprio preço do óleo diesel. Então eu não posso manter esse sistema de energia nosso com base nessa realidade, que é completamente irracional. Se eu tenho essa abundância de sol, eu tenho que produzir energia localmente. Então, isso aqui é exatamente o que eu quero colocar na ordem do dia. Eu quero, por exemplo, acabar com essa mania de lixo a céu aberto, de resíduos a céu aberto. Por que não uma política agressiva, no bom sentido, de reciclagem, permitindo, inclusive, comprando o lixo? Eu vou chamar lixo aqui. Não é um termo apropriado, o pessoal chama de resíduo, mas para efeito legal aqui nosso, vamos tratar. Lixo. O lixo vai virar dinheiro. O lixo vai virar dinheiro. Eu quero pegar as pessoas e comprar o lixo delas, para poder reciclar, porque aí ela vai se mobilizar para realmente colocar o lixo em local seletivo, para poder separar aquilo que é lixo orgânico, que não só serve para fazer adubo ou qualquer outra coisa, de lixo que pode efetivamente ser reciclado. O senhor está falando em lixo e lixo dá muito dinheiro. Sim. Lixo dá muito dinheiro. Agora a nossa capital está com o aterro público, está à beira do colapso. O tempo dele já foi estendido algumas vezes agora. Já colapsou. Até 2028. Exatamente, já colapsou, porque como você acabou de dizer, ele já foi prorrogado na base do acordo político. E a gente tem condições, a prefeitura do Heron teria condições de criar um aterro público ou seria melhor recorrer ao privado, que tem alguns também sendo montados? Neto, eu me oriento por uma seguinte tese, eu me oriento por resultado. Para mim, o que funciona é o que está correto. Se alguém da iniciativa privada me provar que é mais racional fazer isso, eu não tenho nenhum problema de discutir. Mas eu vejo como uma preocupação central que a prefeitura tem que encarar, ela resolver esse problema. E tem muitos e muitos anos que essa questão é batida e ninguém toma providência. Você acabou de dizer que é muito dinheiro e muito lixo, é isso mesmo. Uma pessoa produz em torno de 1 quilo de lixo por dia. Uma cidade com 2 milhões e 100 mil habitantes, 2 milhões e 200, é 2 milhões e 200 mil quilos de lixo todo dia. Ou você recicla isso, impede que esse lixo entre no sistema, ou não terá aterro que dê conta de resolver esse problema. Vamos também ser práticos. A solução, além de um aterro decente, é você transformar esses resíduos em outro produto que tenha outra utilização. Porque, do contrário, não tem como. Imagina, 2 milhões de quilos todo dia. Sim. Todo dia. Por ano, 700 milhões de quilos. Ou seja, não tem 720 milhões de quilos. Tem que ter um retorno ecológico. Ecológico, não tem outro caminho. Eu sou exatamente professor de climatologia e meteorologia da UFAM. Fiz doutorado em ciências do ambiente e sustentabilidade na Amazônia. Portanto, são temas que eu trato academicamente há muitos e muitos anos. Tenho dezenas de trabalhos escritos sobre isso. Heron Bezerra, pré-candidato pelo PCdoB aqui no Band Eleições. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, 2 minutos, a gente está de volta. Estamos de volta aqui no Band Eleições, recebendo Heron Bezerra, pré-candidato pelo PCdoB, que faz parte da Federação Brasil da Esperança, ou Federação do Presidente Lula, como também é chamada, né, Heron? Heron, nesse sentido, você tocou no primeiro bloco sobre a questão de rivalidade direita e esquerda, em uma capital que se mostrou tão da direita, como é que trabalha a imagem de um esquerdista, de um
socialista. O problema, Neto, é que isso é uma coisa conjuntural. Essas coisas não são permanentes. Essas ideias atrasadas, elas sempre existiram na sociedade, elas brotam e rebrotam de acordo com o tempo. Manaus já foi, historicamente, uma cidade que sempre votou pela esquerda. E, recentemente, votou majoritariamente na direita. Ok. Isso eu não vejo com maior problema. Isso é uma questão conjuntural. Basta ver que o grupo de direita fez um grande ato em São Paulo, depois tentaram repetir no Rio, foi um fiasco, e aqui em Manaus foi um fiasco ainda maior. Então você percebe que essa onda também ela vai perdendo o pique. Porque as pessoas... Em São Paulo eles têm um governador, então eles estão mais próximos. Exatamente. Porque as pessoas, em última análise, interessa mesmo é como é que está a vida dele. Então a pergunta é, tá bem, o Lula, o Bolsonaro, mas e eu? E eu? O cidadão, e o meu bolso, e o meu trabalho? E o meu trabalho, o meu emprego, a minha renda, o meu ônibus? A minha segurança, o meu ônibus, exatamente. Então, por essa razão, é que eu entendo que se você colocar propostas corretas, e mais do que isso, as pessoas verem que quem está falando isso não é basófia, não é propaganda enganosa, palavras vãs, mas compromisso para resolver, esse discurso você encaixa de volta pela esquerda. E eu vou dar um exemplo aqui. Nenhuma cidade do mundo resolveu o problema de transporte, a não ser com o metrô com mais de 1 milhão de habitantes. Eu pergunto, quem é que você ouviu falar disso? O governador fala disso? Nem toca. Prefeito fala disso? Nem toca. Pré-candidato? Nenhum toca, a não ser eu. E essa é a razão pela qual eu sou pré-candidato a prefeito. Mas dá para fazer metrô aqui? Se cavar não vai dar na água, não? Eu não vou cavar, eu vou fazer por cima. Em cima. Por cima, vou fazer uma concorrência internacional, eu vou abrir uma concorrência pública internacional para botar metrô de leste a norte, de leste a oeste, de norte a sul. Fazer um quadrante em Manaus, como, aliás, é feito no mundo inteiro, inclusive por cima. Se você sair em Nova York, por exemplo, o aeroporto de Nova York, tu sai num viaduto, por cima. Não tem nenhum mistério, nós não vamos cavar. Aqui é muito complicado você cavar por conta do lençol. Também, tecnicamente, é possível, mas é muito mais caro, por causa do lençol freático, etc. Você tem que fazer contenções muito grandes. É mais barato aqui o sistema pela rua. Você pega uma Constantino Neri, por exemplo, você coloca em cima dela, por cima, o metrô. Não tem nenhuma confusão. Nenhuma confusão. Por que isso não é feito? Não me pergunte, porque a gente sabe que isso é um grande cartel, as empresas de ônibus no Brasil inteiro, isso é um grande cartel. Nós optamos pelo pior modal de transporte do mundo, que é o rodoviário. O transporte mais barato do mundo é trem. É fluvial, é água, que a gente nem usa muito a nossa modalidade aqui. O segundo mais barato é trem. O terceiro é rodoviário e o quarto é aeroviário. Nós optamos aqui pelo pior sistema, que é exatamente o rodoviário e o aeroviário. Eu quero inverter essa lógica e já estou dizendo como é que vai ser feito. Nós vamos colocar metrô numa concorrência pública internacional, que pode vir americano, europeu, chinês, quem quiser. Quem quiser. Eu sei que a gente tem condição de arrumar esse dinheiro nos BRICS, em qualquer lugar do mundo, e fazer uma concorrência pública internacional. Mas é preciso ter alguém... É até um paradoxo ter esse tipo, né? O ônibus, que é também o mais sujo, né? Sim, além de dentro da Amazônia. Além de ser poluente, é uma coisa que tu não vai deixar o teu carro na garagem enquanto não tiver segurança, tanto física quanto de horário no teu transporte. O ônibus não te garante nem o horário, nem a segurança física, porque tu é assaltado toda hora lá dentro, e nem te garante a segurança de horário, porque é uma coisa irregular. Portanto, o metrô é a única solução para resolver o problema de transporte em qualquer cidade do mundo com mais de 1 milhão de habitantes. Muito mais de Manaus, que é uma cidade alargada, enormemente complicada para administrar. Heron, no intervalo você me dizia assim, eu quero falar de lazer aqui no programa, mas eu quero provocá-lo com relação a uma questão. Se Heron prefeito, como encararia a situação dos flutuantes lá na região do Tarumã? É complicado, eu vou ser bem sincero, tenho amigos que operam lá, isso é complicado. Eu sou simpático à água, porque eu sou uma pessoa que gosta de água,
Mas, evidentemente, para você botar uma estrutura dentro d'água, tem que ter uma estrutura sanitária, e como especialista em questão ambiental que sou, eu tenho que ter o zelo necessário e vou autorizar toda e qualquer estrutura que tenha segurança ambiental. O que significa isso? Tratamento de efluentes. Eu não posso permitir que alguém monte um flutuante em qualquer lugar para colocar resíduos dentro do rio. Se há tecnologia, se a pessoa dispõe de tecnologia como um avião, como é que o avião trata isso? O avião não joga os resíduos no ar, correto? Sim. Então você tem que ter uma estrutura que, se isso tiver adaptado, eu não vejo nenhum problema de gerar uma fonte de renda e dialogar com a cultura da nossa população que gosta de água, que gosta de lazer dentro d'água. O flutuante, portanto, dialoga com isso. Não pode voltar a ser a cidade flutuante do passado, porque Manaus já teve um problema de uma cidade flutuante. Isso já não, imagino que não é razoável essa questão, mas eu não vejo maior problema de você ter flutuantes operando com lazer, com entretenimento, desde que obedeça rigoroso padrão sanitário. Rigoroso padrão sanitário, eu estou dizendo o que é. É não colocar resíduos dentro da água. Você tem que ter um tratamento adequado, e isso tecnicamente é possível, é viável e não tem nada do outro mundo. Como tem um avião, como tem ônibus, como tem qualquer outro sistema. Agora, eu quero expandir, além disso, centros de entretenimento, lazer e cultura em todos os bairros de Manaus. Quer colocar piscinas, grandes piscinas, churrasqueiras, lavanderias comunitárias para as pessoas liberarem a mão de obra da mulher e do homem também, para poder trabalhar de maneira com maior tranquilidade, porque as máquinas vão cumprir parte desse trabalho. Fazer o seu churrasco, assar o seu peixe ali em locais apropriados em todos os bairros de Manaus, porque Manaus só tem um ponto de lazer, que é a Ponta Negra. Inclusive, não tem muita gente, você pode não só não sair de lá, como ser assaltado, como cair no buraco que foi feito inadequadamente aquele aterro. Então, você tem problema de toda ordem. Não dá para sobrecarregar a Ponta Negra, é preciso espalhar isso. Agora, eu também penso em fazer piscinas fluviais. É uma coisa que eu nem falo muito, porque eu não estou estudando como fazer isso. Mas eu tenho uma ideia de colocar piscinas fluviais dentro d'água, tipo os flutuantes, Mas aí eu tenho que analisar como é que vai ser essa questão da segurança das pessoas, como vai ser esse problema dos resíduos, que é preciso ter um tratamento. Mas você já imaginou? Eu não sei se é o que eu estou imaginando aqui. Rio de Janeiro fez o Piscinão de Ramos ali. Foi uma empresa que cavou ali, fez uma compensação ambiental. É mais ou menos isso, só que eu já tenho aqui o Rio Negro, sou mãe com água à vontade, eu não preciso cavar nada. Olha a diferença, eu não preciso cavar nada, eu só tenho que saber como é que eu vou tratar esses resíduos, entendeu? E fazer com plataformas em que as pessoas caminhariam pelas plataformas e você faz tipo piscinas dentro, com telas embaixo, para as pessoas, obviamente, não caírem para o fundo, não ter acidente. Então, olha só, ninguém nem toca nisso, porque as pessoas estão acostumadas com aquele manual de sim ou não, aquela coisa ali comum. E eu quero fazer ideias diferentes. Eu quero trazer para uma gestão pública ideias realmente inovadoras e que sejam revolucionárias no bom sentido, que saculeje essa cidade. E por isso, Neto, eu estou lhe dizendo, se as pessoas que estão nos ouvindo acompanham um debate desse e vê que a pessoa que está propondo isso, falando isso, não é dos dentes para fora, como se diz na linguagem popular, mas porque realmente tem convicção de fazer essas coisas, porque no dia que eu disse que eu ia fazer bacalhau da Amazônia da CEPRO, foi uma gargalhada geral. Primeiro que a maioria das pessoas achava que bacalhau era peixe. Pô, Heron, que tu é doido, eu já sabia. Um amigo meu me ligou, pé da vida. Pô, Heron, que tu é doido, eu já sabia. Agora, tu mentir que vai fazer bacalhau? Bacalhau é um peixe. Meu filho, bacalhau não é peixe. É uma técnica de beneficiamento de pescado. Expliquei para a pessoa. Quando eu disse que ia colocar energia solar na UFAM, foi outra. Por que o bacalhau da Amazônia não deu certo? Aí, depois que eu saí de lá, o governador fechou a fábrica. O ex-governador Melo, para ser justo, não foi esse não. Fechou a fábrica. Por quê? Para deixar os pescadores na mão do atravessador. Para deixar a população na mão do atravessador. A fábrica comprava a produção de 700 famílias de pescadores daquela região. Toda a produção de marã a gente comprava para a fábrica. E a gente estava ampliando a fábrica e a produção, porque a fábrica, aliás, tinha uma capacidade
de produção maior do que a matéria-prima local. Ou seja, não tinha mais desperdício de pescado ali naquela região. O pescador ganhava mais porque entregava para a fábrica. Quando nós saímos, quando a fábrica saiu, o atravessador voltou a pagar lá menos da metade do que a gente pagava para ele. Essa que é a questão. Então a explicação é essa. É uma coisa de gente que não tem compromisso com a população. Fecharam a fábrica, deixaram 700 famílias de pescadores a ver navios na mão do atravessador. Era um Bezerra, pré-candidato pelo PCdoB, que está na federação com o PT e o PV, aqui no Band Entrevista. Nosso tempo, infelizmente, já chega ao fim, pré-candidato. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite seu, né, e a maneira profunda, inteligente que você aborda a questão, e mandar o nosso agradecimento aos amigos da Bandeirantes por esse espaço, que é uma defesa da democracia. Debater, abrir espaço para todos, para ouvir as opiniões, é exatamente consolidar a democracia, e é por essa razão que eu luto ao longo de toda a minha vida. Tá certo, esse é o nosso caminho também. Muito obrigado ao pré-candidato Heron Bezerra, obrigado a você que nos fez companhia aqui em mais um programa Band Eleições. Até a próxima quinta-feira.